o homossexualismo e as consequências sociais. Em julho de 1991, a polícia de Milwaukee, Estados Unidos da América, prendeu Jeffrey Dahmer, com o qual foram encontradas algumas caveiras humanas, cabeças e outras partes de corpos. Dahmer não só matou 17 homens e meninos, mas também cozinhou e comeu pedaços deles. Na Rússia, em 1992, Andrei Chikatilo foi condenado por haver estuprado, matado e comido partes de pelo menos 21 meninos, 17 mulheres e 14 meninas. Além da crueldade, Dahmer e Chikatilo tinham outra característica em comum. Eles eram homossexuais. De acordo com o Dr. Paul Cameron, diretor do Instituto de Pesquisa da Família de Washington, parece haver uma ligação entre o homossexualismo e o assassinato em série. Foi feito um estudo de 518 assassinatos com conotação sexual cometidos nos Estados Unidos entre 1966 e 1983. O levantamento revelou que das 350 vítimas, 68% delas foram mortas por homossexuais. 19 dos 43 assassinos, 44% deles, eram bissexuais ou homossexuais. Coincidência ou não, todos os 6 maiores assassinatos em série dos Estados Unidos foram cometidos por gays. Donald Harvey fez 37 vítimas no estado do Kentucky. John Wayne Gacy estuprou e matou 33 meninos em Chicago, enterrando-os debaixo de sua casa, e em seu quintal. Patrick Kearney matou 32 pessoas, cortando suas vítimas em pedaços depois de ter relações com elas. Ele deixava os restos delas em sacos de lixo ao longo de rodovias de Los Angeles. Bruce Davis estuprou e matou 27 rapazes e meninos em Illinois. Uma quadrilha homossexual estuprou, torturou e matou 27 homens e meninos no Texas. Juan Corona foi condenado por haver matado 25 trabalhadores migrantes. Depois tinha relações sexuais com os cadáveres. A ligação entre o assassinato em série e o homossexualismo não é recente. 2 gays competem pelo título de maior assassino do mundo. Durante o terror nazista, Ludwig Tiene, executor de Auschwitz, estrangulava, esmagava e roía meninos e rapazes, enquanto os estuprava. O outro candidato homossexual, Gilles de Rais, matou brutalmente 800 meninos. Cada garoto era atraído à sua casa, onde recebia banho e comida. Então, quando o pobre menino pensava que aquele era o seu dia de sorte, Gilles o estuprava e queimava, ou o cortava e comia. Tragicamente, a violência homossexual não tem se limitado aos casos de assassinato em série. Com o crescimento do movimento de direitos dos gays, o número de casos de homens e meninos violentados por homossexuais vem aumentando bastante nas últimas décadas. O mais alarmante é que entre 15% e 40% dos estupros de crianças há envolvimento de homossexuais. Um estudo revelou que 25% dos gays americanos confessaram que se relacionaram sexualmente com meninos. O estupro em qualquer idade é cruel e arrasa emocionalmente a vítima. Pode também levá-la ao homossexualismo. Conforme pesquisa realizada pelo Dr. Paul Cameron, quase metade das lésbicas contaram que foram estupradas quando eram meninas, e a maioria dos homossexuais adultos afirmou ter sofrido abuso sexual na infância. Com o estupro e o abalo emocional, sobreveio-lhes a baixa estima sexual, o que acabou contribuindo para sua homossexualização. Além da violência sexual, outro fator que torna o estilo de vida homossexual perigoso para a sociedade são as doenças. Os ativistas gays muitas vezes afirmam não ser da conta de ninguém o que um adulto faz na sua privacidade. No entanto, os gays mantêm relações sexuais com inúmeros parceiros, aumentando o risco de contrair e espalhar doenças sexualmente transmissíveis. O caso mais conhecido é o de Gaetan Dugas, funcionário de uma empresa aérea canadense. As autoridades médicas que estudam a propagação inicial do vírus HIV consideram Dugas o primeiro portador da América do Norte. Vários dos homossexuais que tinham AIDS citavam o nome de Dugas em sua lista de parceiros sexuais. De acordo com o repórter homossexual Randy Schultz, autor de E a Banda Tocou. Política, pessoas e a epidemia de AIDS, Dugas contraíra AIDS na Europa, onde ele mantivera relações homossexuais com africanos infectados. Depois então transmitiu a doença para muitos de seus parceiros homossexuais na América do Norte.
No início, quando os médicos lhe disseram que ele estava pondo vidas em perigo, Douglas respondeu: "Tenho o direito de fazer o que quiser com o meu corpo." Essa resposta resume bem o que o movimento homossexual quer alcançar com suas campanhas e lutas por direitos e justiça social. Podemos fazer o que quisermos, dizem eles. E com suas práticas, constituem uma ameaça, não só para si mesmos, mas também para toda a sociedade. As típicas práticas sexuais dos homossexuais são histórias de terror. Eles trocam saliva, fezes, sêmen e sangue com dezenas de homens por ano. Eles bebem urina, ingerem fezes e experimentam trauma retal regularmente. Muitas vezes, nesses encontros, os participantes se encontram bêbados, drogados ou em ambiente de orgia. Por causa desse estilo de vida, eles são particularmente suscetíveis a adquirir uma variedade de enfermidades intestinais viróticas e bacterianas. Essas doenças são tão comuns entre os homossexuais que a literatura médica americana as classifica conjuntamente como síndrome intestinal gay. As infecções associadas à síndrome intestinal gay são facilmente transmitidas por manipuladores de alimentos e mediante contatos pessoais. Além disso, como a hepatite, tanto A, B e a C, têm aumentado entre os homossexuais nos últimos anos, a população em geral também vem sendo atingida. As estatísticas do Centro de Controle de Doenças indicam, por exemplo, que a incidência da hepatite A está crescendo em várias regiões dos Estados Unidos. Pesquisadores do mesmo centro, no estudo homossexuais são responsáveis pelo surto da hepatite A em clientes e empregados dos serviços de alimentos, documentaram os meios pelos quais as práticas sexuais dos homossexuais masculinos aumentam a transmissão da hepatite A. O relatório revela que os homossexuais que estão com hepatite A e trabalham como manipuladores de alimentos propagam a doença entre outros funcionários e clientes. O homossexualismo, por ser contrário à própria natureza, é um campo fértil para muitos tipos de doenças transmissíveis. Tal é o caso da AIDS. Em fevereiro de 1990, os dados do Centro de Controle de Doenças indicavam que os homossexuais perfaziam a maioria dos casos de AIDS. Como está cientificamente provado, a AIDS é causada principalmente por comportamentos tradicionalmente prejudiciais à saúde e imorais. A grande diferença entre a AIDS e as demais doenças sexualmente transmissíveis que têm surgido ultimamente é que a AIDS, aparentemente, é sempre mortal. A maioria dos especialistas médicos concorda que a plataforma de lançamento da AIDS na sociedade foi a comunidade homossexual, onde o HIV se propagou rapidamente através da promiscuidade gay. Há uma ligação entre o crescimento do homossexualismo e o atual aumento na incidência de diversas doenças. As práticas sexuais dos homens homossexuais, envolvendo copulação oral após a sodomia retal assim como a contaminação dos dedos e das mãos durante os atos homossexuais, estão fazendo espalhar uma variedade de parasitas, bactérias e vírus pela sociedade. Entretanto, a AIDS traz o prognóstico mais assustador. O enfraquecimento do sistema imunológico humano, causado pelo vírus HIV, faz com que certos micróbios adquiram resistência aos medicamentos e se multipliquem de forma violenta. Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo prognosticaram, em 1987, que a AIDS aceleraria o crescimento de doenças como a malária, a tuberculose, a dengue, a febre amarela, etc. E é o que de fato acabou ocorrendo. Em 1991, o Dr. Lee Hickman, presidente da Associação Americana do Pulmão, declarou: "Este pesadelo ameaça toda a saúde pública. Estamos voltando à Idade Média. Não temos mais controle sobre a tuberculose. Antes ela era uma doença que se podia evitar e curar, mas agora está dominada por organismos resistentes à prevenção e à cura." De acordo com o jornalista Gene Antonio, desde 1990 centenas de pacientes e médicos têm contraído a tuberculose nos hospitais dos Estados Unidos. Formas mortais da tuberculose, resistentes às drogas, estão explodindo nos hospitais americanos, ameaçando pacientes, funcionários, médicos e visitantes, e a AIDS está diretamente relacionada com esse fato. As notícias mais recentes revelam que a tuberculose encontra-se agora fora de controle no mundo inteiro.
já que a AIDS, além de ser uma doença perigosa, também torna outras enfermidades ainda mais graves. O bom senso diz que é preciso encontrar uma solução eficaz para acabar com essa epidemia. O governo e o movimento homossexual estão oferecendo a sua solução de sempre: educação sexual nas escolas, TV, etc. Essa educação, na qual o governo tem investido verbas monumentais, não só exalta a camisinha, mas também procura convencer a todos de que o preservativo é a melhor proteção contra a AIDS e outras doenças sexuais. Ninguém pode negar que a camisinha protege. Protege, por exemplo, as pessoas da vergonha e do incômodo social de serem obrigadas a cessar seus relacionamentos homossexuais ou heterossexuais, neste último caso, fora da fidelidade conjugal. As campanhas educativas do governo e das organizações não governamentais não condenam as práticas sexuais erradas dos heterossexuais, nem as dos homossexuais, que são a principal causa da presente crise. Condenam apenas a ausência da camisinha em seus atos. As propagandas de incentivo ao uso do preservativo são, por enquanto, o recurso empregado pelos pervertidos para proteger a liberdade e continuidade de suas relações sexuais não naturais. Mas será que a camisinha também protege contra a AIDS? Há alguns anos, no Congresso Mundial de Sexologia, em Heidelberg, Alemanha, a doutora Teresa Crenshaw, como palestrante oficial, perguntou a todos: se você conquistasse o parceiro ou a parceira dos seus sonhos e soubesse que tal pessoa é portadora do HIV, manteria relações sexuais com ele ou ela confiando na camisinha como proteção? Ela observou atentamente o auditório com 800 sexólogos, a maioria dos quais recomendava camisinhas a seus clientes. Ninguém se manifestou. Após longa demora, ela viu uma mão timidamente levantada no fundo do salão. Ela ficou irada. Disse-lhes que é irresponsabilidade dar aos outros um conselho que vocês mesmos não seguiriam. A maioria deles tinha bons motivos para não levantar a mão. Um estudo realizado na Flórida, Estados Unidos da América, com casais heterossexuais mostrou que 30% contraíram o HIV de seu cônjuge, embora soubessem que seu cônjuge era HIV positivo, e usassem camisinhas com todo cuidado. Isso não é, de modo algum, anormal, já que o vírus da AIDS é 450 vezes menor do que o espermatozoide. A camisinha é falível até como método para impedir a gravidez. Aliás, um estudo revelou que as luvas cirúrgicas, que são 3 vezes mais grossas do que as camisinhas, têm vazado sangue. A noção de que usar o preservativo durante a sodomia anal é praticar sexo seguro é ilusória e perigosa. O governo dos Estados Unidos repassou 2 milhões de dólares em verbas para financiar um estudo do uso de camisinhas nas campanhas de prevenção ao vírus HIV entre os homossexuais americanos. Mas essa pesquisa teve de ser suspensa, porque o vírus da AIDS se multiplicava de forma espantosa, e a taxa de falha das camisinhas era tão elevada, durante a sodomia, que teria causado mais mortes do que proteção. As campanhas educativas de combate à AIDS, então, estão protegendo as condutas sexuais imorais e prejudiciais à saúde contra a desaprovação social. Estão também dando às pessoas uma falsa sensação de segurança. Muitos pensam que não precisam se preocupar em parar suas relações sexuais não naturais, desde que usem a camisinha. É esse engano que, de acordo com outro estudo, está predispondo os homossexuais portadores do HIV a continuar com suas práticas de alto risco. Portanto, não é de estranhar que os casos de AIDS estejam aumentando tanto após anos de gigantescos gastos governamentais em campanhas de prevenção, onde se apresenta o uso da camisinha como a melhor proteção. Essas campanhas de sexo seguro violam o bom senso e os limites naturais da saúde sexual, pois não levam em consideração os seguintes fatos. 1. Todas as pessoas que têm contato sexual antes do casamento e fora da fidelidade conjugal correm o risco de ser contaminadas pela AIDS, independentemente da idade, sexo e religião. 2. A única forma de viver livre de contrair sexualmente a AIDS é a abstenção das relações sexuais antes do casamento e a fidelidade conjugal. O fato é que, há milhares de anos, a relação sexual dentro do casamento heterossexual monogâmico é o único tipo de sexo seguro que a natureza tem reconhecido e respeitado nos seres humanos.
Viver sexualmente em desarmonia com a natureza pode ser muito trágico, como bem comprovam as doenças venéreas. Existe um conhecido ditado que diz: Deus sempre perdoa os nossos erros, e os seres humanos às vezes nos perdoam. Mas a natureza jamais nos perdoa. Centenas de milhares de jovens homossexuais e heterossexuais hoje não estariam mortos, dizimados pela AIDS, se tivessem sido devidamente prevenidos de que o sexo sem compromisso poderia trazer-lhes um fim tão doloroso. E mais centenas de milhares não estariam agora contaminados pelo vírus mortal, se as propagandas de sexo seguro não os tivessem incentivado a ter relações sexuais fora do casamento heterossexual. Qualquer outro tipo de relacionamento sexual é, sem dúvida, o maior aliado da AIDS e das doenças venéreas.